Olá, aqui é o professor Bruno Leal, estamos ao vivo do Leal Concursos. Neste vídeo eu trago para vocês mais uma questão da SpaceX de 2017, uma equação trigonométrica tradicional, clássica, ok? Que diz o seguinte: a soma das soluções da equação cosseno de 2x menos cosseno de x igual a zero, com x pertencendo ao intervalo fechado no zero e aberto no 2π, é igual a... eu detesto essa notação aqui, acho muito infeliz essa notação de intervalo real com um parêntese, né, indicando intervalo aberto e não intervalo fechado. O colchete aqui, ó, virado entre aspas para o zero, ele indica um intervalo fechado no limite inferior, quer dizer, o zero faz parte do intervalo. O zero pertence ao intervalo. Já o 2π não, o 2π não pertence ao intervalo. Seria muito mais óbvio até se ele colocasse o colchete entre aspas, dando as costas para o 2π, né? Uma notação bem menos infeliz do que utilizando parênteses, né? Porque aqui o intervalo é aberto, mas para quem não conhece, vai pensar que é fechado, né? Eu não gosto da notação não. Mas precisamos saber, ok? Pode ser que caia. Então a gente precisa saber que quando o intervalo vier com os limites entre parênteses, é um intervalo aberto e não fechado, como poderia se supor no primeiro momento, tá bom? Bem, nós temos aqui o seguinte: o cosseno de 2x ele é 2 vezes o cosseno ao quadrado de x menos 1. Tá legal? Você precisa saber dessa fórmula, muito útil, muito importante. E também precisa saber da equação fundamental cosseno de x igual a cosseno de a. X igual a mais ou menos a mais 2kπ, sendo k um número inteiro qualquer. Beleza? Então aqui eu vou trocar o cosseno de 2x por 2 vezes cosseno ao quadrado de x menos 1, ficando com 2 vezes cosseno ao quadrado de x menos 1, menos o próprio cosseno de x, igual a zero, ok? Temos uma equação de segundo grau em cosseno de x, duas raízes, ou cosseno de x é igual a 1, ou cosseno de x igual a menos meio, beleza? Se o cosseno de x for igual a 1, preste atenção agora. Se o cosseno de x for igual a 1, então podemos reescrever tal igualdade da seguinte maneira: cosseno de x igual a cosseno de zero. Beleza? Então x é o próprio zero. Agora, quem é que tem cosseno igual a menos meio? Menos meio. Se o cosseno é negativo, então estamos no segundo quadrante ou no terceiro, não é isso? Então, ou é o ângulo de 120 ou é o ângulo de 240. Beleza? Então, 120 é 2π sobre 3 e o 240 é o 4π sobre 3. Beleza? Então, cosseno de x igual a cosseno de 2π sobre 3, x igual a mais ou menos 2π sobre 3. Beleza? O menos 2π sobre 3, repare, um detalhe importante agora, não é que esteja errado você dizer que x é menos 2π sobre 3, tá? Seria menos 120 graus. Só que o menos 2π sobre 3 não faz parte do intervalo proposto aqui pelo enunciado, tá? Ângulo negativo não pertence ao intervalo. Então você precisa escrever a chamada primeira determinação positiva daquele ângulo, né?
O ângulo de menos 120 é equivalente ao ângulo de 360 menos 120, 240, né? Conforme eu falei, 4π sobre 3. Então, são três soluções, o 0, o 120 e o 240, quer dizer, o 0, 2π sobre 3 e 4π sobre 3. A soma das raízes vai dar 6π sobre 3, ou seja, 2π. Beleza? Tranquilo? Nós temos também uma segunda maneira de resolver a questão. Cosseno de 2x menos cosseno de x igual a 0. Nós passamos o menos cosseno de x para o segundo membro, e aí ficamos com cosseno de 2x igual a cosseno de x. Beleza? A equação fundamental é cosseno de x igual a cosseno de a, x igual a mais ou menos a mais 2π, não é isso? Foi o que nós relembramos aqui nas chamadas preliminares, né? A equação fundamental, cosseno de x igual a cosseno de a, x é igual a mais ou menos a mais 2π. Confere? Beleza. Aqui, repare, preste atenção para você poder enxergar. No papel do x, nós temos o 2x, e no papel do a, nós temos o x. Então, x igual a mais ou menos a mais 2π. Quer dizer, no caso agora, 2x igual a mais ou menos x mais 2π. Beleza? Então, 2x igual a mais x mais 2π, ou 2x igual a menos x mais 2π. Correto? Beleza? Então, no primeiro caso, vamos isolar aqui o x. Vamos obter x igual a 2π. No segundo, isolando o x, vamos obter x igual a 2π sobre 3. Certo? Tá, o k é um número inteiro qualquer. Lembrando que o intervalo para que o x, entre aspas, exista, é fechado no 0 e aberto no 2π, correto? Então, aqui no primeiro caso, x igual a 2π, se eu trocar o k por 0, eu vou ter 2 vezes 0 vezes π, 0. A primeira solução que obtivemos na solução 1, correto? Se eu trocar o k por 1, eu vou ter 2 vezes 1, 2 vezes π, 2π. Não interessa, já que o 2π não faz parte do intervalo que o enunciado propôs. Correto? Agora, no segundo caso, x é igual a 2π sobre 3. Se o k for 0, vai ficar aqui, ó, 2 vezes 0, 0, vezes π, 0, dividido por 3, 0. Vai repetir a solução x igual a 0. Se o k for igual a 1, vamos ter 2 vezes k vezes π, 2 vezes 1 vezes π, 2π sobre 3, que foi a segunda solução que obtivemos, né, no primeiro método. Agora, se o k for 2, x vai ser igual a 2 vezes 2 vezes π, 4π sobre 3, que é o 240, que nós obtivemos também na primeira solução. Agora, se o k for 3, vai ficar 2 vezes 3 vezes π, 6π, dividido por 3, 2π. O 2π não pode, porque não faz parte do intervalo que o enunciado propõe. Beleza? Então, as soluções são, de fato, 0, o 2π sobre 3 e o 4π sobre 3. A soma das três soluções dá 2π do mesmo jeito. Tá bom? Beleza? O gabarito é 2π, tá? A soma que ele pediu, a soma das raízes, é 2π. É essa aqui que é a resposta, beleza? Então, eu apresentei dois caminhos diferentes para você chegar às três raízes. Show de bola? Tranquilo? Obrigado pela audiência. Leal Concursos, incomparável.